injustiçada e vou falar sobre pessoas anônimas citando a mim como um exemplo, né? Vou falar um pouquinho de um acontecimento que aconteceu comigo na adolescência, né? Quando eu era mais jovenzinha. Quando eu era adolescente, né? Antes de me transicionar, né? Antes de ser uma mulher transexual, eu eu escrevi 2 novelas em papel, em rascunho, né, com personagens criados na minha cabeça. E também cheguei a escrever algumas letras de músicas evangélicas, né? E fazia todo um roteiro, escrevia, fazia o ponto dos personagens como se fosse uma profissional escritora de novela, autora, né? Mostrei para minha mãe e mostrei para uma amiga também que eu tinha na época de infância, né? Elas gostaram muito, me elogiaram e viu que eu tinha talento para coisa, né? Sempre tive um pouco dessa coisa de mundo artístico quando eu era adolescente e criança. Sempre tive isso comigo, né? Eu tive várias opções. Ou eu poderia ser escritora de novela, ou eu poderia ser atriz, ou eu poderia ser cantora, já que eu tinha uma voz muito bonita. Talvez hoje um pouco menos, não tanto, né? Mas eu já tive uma voz muito bonita para cantar também, sim. E na raiz de que eu fui crescendo, eu vi que o preconceito era muito grande com pessoas transexuais, travestis, né? Eu via que não era fácil para uma pessoa trans, travestis, no mundo dos famosos, né? Elas sofriam muito preconceito, né? Inclusive, tem várias delas que sofreram, né? Como, por exemplo, Roberta Close, Rogéria, que era artista cabeleireira, que eram famosas, né? Vera Verão, Jorge Lafon, que era da Praça é Nossa e dos Trapalhões, né? Todos esses que eu citei, além de outras mais, sofreram preconceito dentro da televisão, sim, e nos bastidores, todas elas, né? E Clodovil, que era um gay, né, afeminado, talvez foi deles do mundo gay o que menos sofreu preconceito por ser um gay mafioso que ia pra frente das câmeras de televisão para falar mal da sua classe, né? Pra alimentar o ego dos héteros, homens e mulheres, né? A família tradicional brasileira, que era um prato cheio, tudo que as pessoas queriam, ver um contra o outro, né? Ver os gays um falar mal do outro. Então ele passou a ser uma pessoa querida, né? Só por esse detalhe. Lógico, também ele era um excelente estilista e apresentador, né? Passou a ser depois, anos depois, apresentador também de programas em vários canais. Mas sempre polêmico, sempre falando do mal do mundo LGBT, além de política também, né? Enfim, voltando a... nunca quis, né, desistir quando eu virei trans, né? Apesar de que eu já era... eu já sabia que eu não era um menino quando eu tinha 6 anos. Já falei em outros vídeos meus, para não alongar. Quando eu virei trans com 17 anos, eu desisti completamente de qualquer desses tipos de profissão. Eu vi que não era para mim, não porque eu não tivesse talento, porque eu ia enfrentar uma barreira muito grande. Eu não estava disposta, de forma alguma, a sofrer grandes preconceitos. Não fui covarde, não. Fui realista, que é diferente. Eu fui realista. Eu vi a minha realidade nos anos 90, né? E no início dos anos 2000. Eu vi a minha realidade principalmente nos anos 90. Então, eu não quis, não estava disposta a sofrer, né? Então, eu preferi ir para outro mundo, que vocês já sabem a história. Bom, e agora eu vou falar sobre pessoas famosas, né? Que eu já citei alguma. Vou começar por Michael Jackson, né? Que é o cantor, maior artista famoso dos Estados Unidos. O maior.
considerado o príncipe, o rei do pop, né? Além de rico, era uma pessoa de bom coração, né? Meigo, talentoso, né? Dançava, cantava, era um artista completo, Michael Jackson. E sofreu duras críticas da mídia, né? Levando falso testemunho, até sendo acusado de pedófilo, né? Quando não foi verdade, não foi nada comprovado, só havia acusações. Como naquela época não tinha internet para as coisas ficar mais claras, então só eram tudo boatos, né? E tudo porque ele tinha muita grana, era um homem rico, milionário, né? E as pessoas queriam explorar dele, começando pelo próprio pai, né? Como ele conta em sua biografia, em sua história, que seu pai explorava ele. Ou seja, dentro da própria família, ele foi acusado, né? Michael Jackson. E é isso, né? Foi várias acusações, porque ele não se aceitava negro, né? Fez aquela transformação toda, passou de negro, passou a ser um homem branco. Foi acusado também pelas plásticas mal feitas que ele fez, né? Mas se era o gosto dele, ele se sentia feliz, problema dele. Importante que como artista, ele nunca deixou a desejar. Era maravilhoso, fantástico. Eu mesma sou